Bom dia, estou iniciando essa aula para explicar alguns conceitos e algumas ferramentas que a gente vai poder utilizar para o desenvolvimento da atividade de ateliê de projeto residencial. E aí, elaborei algumas apresentações aqui e vamos começar, né? Me chamo Caio, como vocês já conhecem. Aí, para uma pequena introdução, a gente vai ter que entender algumas coisas que precisam ser feitas para essa atividade. A gente vai precisar elaborar meio que um relatório. E aí não vai ser necessário fazer num modelo relatório para a atividade. Foi o que me foi passado por alguns estudantes. Mas aí a gente vai elaborar um relatório em cima de uma prancha A3. No decorrer da apresentação, eu fiz essa apresentação de acordo com o que estava na atividade. E aí não tive tempo de reelaborar outro slide. Porém, vocês vão perceber que lá pelo final do slide vai ter uma parte falando sobre ser em uma folha A4. Então, vocês ignorem essa parte. A gente vai precisar elaborar um relatório de análise de um lote residencial. E aí, esse lote residencial, a gente vai precisar escolher ele na nossa cidade. Esse lote ele não pode ser em condomínio. E aí, a gente já tem que escolher algum lote que seja fora de um condomínio na nossa cidade. E aí para etapas de escolhas, a gente precisa ter uma coleta de informação para poder desenvolver também esse projeto. E aí a gente vai coletar informações, o máximo de informações que a gente tiver sobre esse lote, para poder desenvolver o melhor projeto que possa estar atrelado um ao outro. E aí, nessa coleta, a gente não vai poder somente colocar coisas escritas, como se fosse um memorial descritivo. A gente vai precisar, além de datar todas as informações, a gente vai precisar elaborar croquis, elaborar explicações, e essas explicações elas têm que vir também em forma de desenhos, de demonstrações, e aí essas demonstrações a gente pode tirar prints, a gente pode demonstrar de outras formas que não seja da forma escrita. Quando a gente vai escolher o lote, existem algumas características que precisam ser específicas do lote. A gente precisa, no mínimo, escolher um lote que ele esteja em área urbana, não pode ser área rural. Então, esse lote também ele tem que estar entre 300 e 600 metros quadrados. Confesso a vocês que eu tenho um pouco de dificuldade quando a gente fala sobre 300 ou 600 metros quadrados, porque aqui na minha cidade os lotes são pequenos. E outra coisa que também às vezes acaba confundindo um pouco a cabeça de quem vai escolher o lote é que, pelo menos acontece isso comigo. Então, se acontece isso comigo, eu acredito que pode acontecer com outra pessoa. Então, eu vou explicar também de uma forma que essa outra pessoa ou essas outras pessoas também tenham um entendimento de como é que funciona. Uma das coisas que foi frisada na atividade é que a gente evite escolher lotes muito irregulares. Irregulares que eu digo é no sentido de ter formatos muito característicos, muito específicos, para que a gente não tenha dificuldade, tanta dificuldade na hora de executar a atividade. Ela pede que a gente execute esse lote, no caso, escolha esse lote, e esse lote tem uma conformação o mais quadrada ou retangular possível. O, ele pode estar em plano, pode estar em um plano, pode estar em aclive, pode estar em declive, mas aí preferencialmente esse lote ele tem que ser ou retangular, eu botei retangular aí, ou quadrado. Você é quem escolhe como é que esse seu lote ele vai estar, mas é preferencial que seja dessa forma porque facilita o seu trabalho também. A gente já sabe que são várias etapas que tem que ser seguidas. E aí algumas etapas delas, como observar o código de obras da cidade de vocês,
é uma parte mais complexa porque ele demanda muita leitura. Então, é uma parte a ser estudada da melhor forma, vamos dizer assim. Como eu já disse, não pode ter condomínio fechado ou áreas de preservação permanente, muito menos área rural. Pelo menos é o que eu entendo do que foi escrito ali. E aí, para quem tem dificuldade, assim como eu, na hora de visualizar como é que fica mais ou menos esse lote, quais os tamanhos que eu preciso adquirir desse lote, eu deixei aqui algumas medidas que podem estar entre 300 a 600 metros. E aí os lotes estão aí para a gente observar. Um lote de 10 por 30 é um lote de 300 metros quadrados. E só que eu tenho um pouco de dificuldade na hora de imaginar assim, nossa, eu preciso escolher um lote de 300 metros quadrados, mas quais medidas eu tenho que adotar para a escolha desse lote? Eu já deixei algumas medidas aí porque já facilita para a gente visualizar, pelo menos para mim, para eu poder entender como é que fica essa questão desse lote e desse comprimento que ele tem. E aí, na hora da análise do lote e localização, é onde a gente começa a observar as características que o nosso lote tem. A gente vai ver sobre insolação, a gente vai ver sobre percurso do Sol, a gente vai ver sobre várias outras coisas aqui e algumas ferramentas inclusas nessas apresentações. A gente precisa, na hora de analisar o nosso lote, a gente precisa descrever tudo. Cidade, estado, bairro, entorno, tudo que tem em torno desse lote. Porque aí entra tudo em um memorial e a gente consegue descrever da melhor forma possível. E essas informações é que a gente pode depois consultar na hora de elaborar todas as outras etapas que tem para esse projeto. E aí a gente precisa datar também proximidade com o comércio, os serviços que tem próximo, a infraestrutura, se ela tem ou não vias de acesso, se ele tem serviço de saneamento, entre outras informações que a gente pode tirar dali do nosso lote. O tipo de via e uso predominante, se ela é uma via expressa, se ela é uma via intermediária, e aí a gente consegue colocar várias outras informações nesse nosso lote também. A gente precisa considerar fatores geográficos, climáticos e legais. Quando a gente fala sobre fatores geográficos, a gente está tirando informações tipo clima, a gente tira posicionamento geográfico, no caso, se nosso lote está apontando para o norte, se ele está apontando para o sul, para o sudeste. Quando a gente fala de fatores climáticos, a gente leva em consideração a região que a gente está. No caso, a minha região é a região nordeste. Eu já sei que vai ser um clima um pouco mais quente. Então, essas informações que a gente vai colocando de acordo com o que a gente vai tirando de informações desse nosso lote. Quando a gente fala sobre informações legais, é onde entra a questão do código de obras da nossa cidade. Cada cidade ela possui um código de obra diferente. O da minha cidade é um código de obras que eu vou mostrar para vocês, que é um pouco desatualizado, mas é o código de obras que está vigente na minha cidade. Eu vou tentar ver se eu consigo mostrar outras cidades, e não todas, porque são muitas cidades, né, também, mas algumas que têm especificidades na hora de pesquisar sobre as leis desse município. E aí, para a gente analisar o nosso lote, eu recomendo vocês a utilizarem a versão do Google Earth Desktop, no caso aqui instalada no computador. Por quê? Porque a gente consegue já tirar várias informações ali no momento que a gente está fazendo toda a escolha do nosso lote. Existe a versão online? Existe, mas aí ela não é tão
tão simples de mexer. E ela falta algumas informações que pelo desktop a gente consegue tirar melhor. Mas aí tá o link também para vocês acessarem. Eu vou mandar essa apresentação para vocês também, para vocês terem acesso também a os links que eu vou disponibilizar. E aí eu vou dar uma pausa aqui na apresentação e já vou abrir aqui o Google Earth para a gente ver. Cadê Google Earth? Para a gente já ver mais ou menos como é que funciona no Google Earth, para a gente tirar as informações que a gente consegue desse terreno. Com o Google Earth a gente consegue tirar, como a gente já viu em algumas outras disciplinas. Todas as outras disciplinas que a gente viu, a gente vai conseguir tirar algumas informações dela, como topografia, a posição, no caso, se ele está para o norte, para o sul. Mas aí também existem outras ferramentas que eu vou mostrar a vocês também, que tiram essas informações um pouco mais fácil. Não na de topografia. Topografia a gente consegue tirar com o Google Earth. Vou pesquisar aqui sobre minha cidade, Santa Cruz do Capibaribe. Pronto. E aí eu vou mostrar na minha casa, no caso, o meu bairro. Aqui é a minha cidade, é uma cidade relativamente pequena em comparação a outras cidades. Deixa eu ver se eu consigo fazer os entornos aqui da cidade. Deixa eu fechar aqui. Cadê? Aqui. Aqui. Fronteiras. Pronto, vê só. Aqui eu tenho a minha cidade. Meu bairro ele é um pouco afastado da cidade. Eu moro nesse bairro aqui, que hoje em dia não está mais desse tamanho, está um pouco maior. Mas mesmo assim, aqui a foto ela está um pouco atualizada. E aí eu vou tirar o máximo de informações que eu tenho possível. Ó, digamos que eu fosse escolher, no caso, esse lote daqui ou esse de cá. A minha casa, ela é... Deixa eu ver... Minha casa é essa daqui, ó. E aí, digamos que eu vá tirar as informações nesse lote daqui. Ele é um lote relativamente grande, né? E aí, para eu poder tirar o máximo de informações possíveis, R, para eu poder ter uma vista de cima do meu lote. E aí eu posso criar aqui a delimitação do meu lote. Mas aí eu posso tirar o máximo de informações possíveis. Ele é localizado em tal rua, com cruzamento em tais e tais ruas. Eu não sei o nome dessas ruas, eu sei o nome da minha só. Que aqui está até atualizado, a gente conhece por outro nome essa rua. Tem próximo a escola, existe próximo uma creche, e aí eu posso sair tirando o máximo de informações possíveis que eu tenho desse meu lote. Eu posso criar uma figura geométrica aqui. Deixa eu ver se vai criar um polígono. Vai sim. Criar um polígono aqui. Eu não sei qual o tamanho, a dimensão dele, a gente só vai ver depois que a gente fizer isso. Vou tirar aqui a cor sólida. Cadê? Tirar aqui, botar em 0. Pronto. E aqui eu vou mudar a cor para verde, porque fica mais fácil de eu visualizar depois as linhas aqui. Vou aumentar um pouco a espessura das linhas. Pronto. Para a gente poder ver como é que fica. Aqui a gente tem a delimitação do nosso terreno. A gente pode tirar um print dessa imagem e aí anexar o nosso arquivo. A gente consegue colocar
já com algumas informações em específico. Na hora de fazer topografia, a gente pode utilizar a ferramenta régua. E aí a gente pode clicar em um ponto, arrastar para o outro do nosso terreno, e aí a gente consegue fazer as nossas curvas de nível, né? Cadê? Caminho. Será que eu vou ter que fazer outra linha? Pronto. E aí eu tenho as minhas curvas de nível. Todo o meu terreno a gente já sabe que ele é praticamente reto nesse sentido. Mas como eu já visualizei ele aqui na minha cidade, no caso no meu bairro, eu sei que quando eu fizer nesse sentido aqui, eu sei que esse terreno ele tem um declive muito grande. E aí só para a gente visualizar mais rapidinho aqui, vamos limpar. Ó, só para a gente visualizar aqui o percurso, ó, eu já sei que ele tem um desnível um tanto grande. E aí eu consigo tirar o máximo de informações possíveis. Ó, o meu terreno ele tem 35 de largura. Deixa eu limpar aqui. Por 42. Então já dá mais que 600 metros. Então aí eu preciso ajustar um pouco essas medidas na hora que eu for tirar. Mas aí a gente já viu como é que faz para fazer a delimitação do terreno, como faz para fazer as curvas de nível, no caso a topografia do terreno, né? E vou fechar aqui. Mas aí a gente já consegue tirar prints específicos de algumas coisas. Pronto, com o Google Earth a gente consegue tirar algumas informações. A gente consegue também ver para onde é que está o norte. No caso, o norte está para cá. E eu tenho as outras coordenadas, né? Eu sei que algumas informações eu consigo tirar aqui. Eu consigo também. Deixa eu ver outra coisa que eu consigo tirar daqui do Google Earth, para a gente poder passar para a próxima. Eu acho que por agora só. Se eu lembrar de alguma outra coisa, eu volto para cá para a gente poder tirar outras informações. Vamos voltar para a apresentação. Pronto. E aí, pronto. Existe outro site também que a gente consegue tirar outras informações também em relação ao lote. Vou clicar aqui, ó, e vai abrir o Google para a gente tirar outras informações dessa nossa região, que a gente consegue tirar somente digitando o nome da cidade, no caso, Santa Cruz do Capibaribe, aqui, ó. E aí ele já dá algumas informações para a gente, ó. Santa Cruz do Capibaribe não possui dados bioclimáticos disponíveis no momento, mas não é que não tenha dados bioclimáticos. A gente tem dados bioclimáticos, porém a cidade mais próxima da nossa cidade, que é Caruaru, no caso a minha, eu consigo tirar alguns outros dados. E aí, quando a gente faz o nosso estudo preliminar, a gente tem aqui algumas outras informações. Eu tenho um gráfico de temperaturas que ele serve para a gente ver qual é o tipo de clima que a gente tem ali. Eu consigo ver aqui a zona de conforto térmico, no caso em graus Celsius, e aí eu posso tirar prints desse gráfico. Eu posso também desabilitar algumas funções, ó. Desabilitei aqui a parte de conforto térmico, mas eu posso ver também a média mensal do bulbo seco, do bulbo úmido. E aí isso daqui traz algumas informações para a gente que a gente pode anexar ali ao nosso relatório. Ele traz também gráficos de chuva, e aí ele indica quais são os meses onde tem maior índice de chuvas aqui na minha região. No caso, geralmente, é o mês de junho e julho.
e o mês de maio, que a gente tem. Eu sei que é esse mês aqui também, porque aqui na minha região, quando chega mais ou menos essa época, e aí a gente tira muito também de informações nossas. Que eu sei que algumas épocas são mais secas e outras são mais úmidas. Não é que aqui não chova, viu? O pessoal costuma muito falar que o Nordeste não chove. Chove sim, viu, gente? E aí eu consigo tirar algumas informações para anexar no meu relatório. Aqui eu tenho o gráfico de chuvas, né? Deixa eu minimizar aqui. A gente tem o gráfico de temperatura e zona de conforto. E aí, durante o ano, algumas temperaturas médias são feitas. E aí, dentro da etapa de conforto térmico, algumas épocas do ano eu vou ter picos menos confortáveis. No caso aqui a gente tem o mês de junho, julho e agosto estão mais próximos de sair dessa zona de conforto. Tem um gráfico também de umidade relativa e aí tem algumas outras informações que a gente pode tirar. O gráfico de rosa dos ventos, que eu achei isso aqui muito bonitinho. E aí ele indica qual é o vento predominante, mas aí eu vou ensinar de outra forma também da gente ver como é que fica esse vento predominante. Aqui o vento predominante dessa minha região é o vento vindo da região sudoeste. E aí ele indica qual é o pico de velocidade. No caso, 8,56%, 2 metros por segundo. E aí, o horário que tem a ventilação maior, no caso, a gente recebe mais ventilação do sul à noite. E aí existem outras informações que a gente consegue tirar. Carta solar. Esse dado aqui eu não sei interpretar muito bem, mas aí a gente vai ver em outro site outras informações que a gente pode tirar para esse nosso projeto. E aí vocês podem sair tirando prints. Quem utiliza o Windows, a gente tem a opção de captura de tela. Clico aqui em ferramenta de captura de tela, seleciono a região que eu quero tirar o meu print e aí só Ctrl C, Ctrl V no nosso arquivo. Alguns dados a gente também pode analisar por inteligência artificial. Não é o ideal, a gente precisa aprender também como a gente consegue tirar algumas informações, mas a gente pode pedir para ela explicar para a gente como a gente faz essa interpretação. No caso, como eu não consigo interpretar bem esse gráfico daqui, eu consigo pedir para a inteligência artificial me explicar de uma forma que eu consiga entender. Vou minimizar aqui e vou voltar para a apresentação. A gente vai fazer a análise solar, a gente precisa saber a posição em relação ao norte geográfico, e aí a gente já viu isso em outras disciplinas, né? Mas aí eu vou ensinar para vocês uma ferramenta em específica que eu gostei bastante, que foi a minha amiga Gisela que me apresentou ela. Né? Tem que dar o crédito também a quem ajuda a gente a encontrar ferramentas novas. E aí, se vocês também tiverem outras ferramentas e quiserem me apresentar também, vou gostar bastante. Saber quais são as faces mais ensolaradas e mais ensombreadas do nosso projeto, porque aí a gente vai ter algumas informações cruciais para poder escolher as melhores posições para ser adicionadas ao projeto. Digamos, eu sei que determinada região recebe mais iluminação solar durante a manhã, então eu já coloco os quartos nessa posição, porque vai receber iluminação natural, eu sei que vai receber menos sol durante o dia, sol que eu digo assim, um sol mais quente. E aí vai causar alguns benefícios à saúde nossa, né?
Deixa eu só desativar aqui o alarme que ele já ia tocar. Pronto. E aí a gente tem essas informações, sabendo como posicionar isso no nosso projeto, fica melhor ainda, né? Qual é a influência que os edifícios no entorno têm? No caso, quem mora em região muito metropolitana, no caso, tem muito arranha-céu. Aqui na minha região eu tenho poucos arranha-céus. Então, na minha cidade, no caso, tem poucos arranha-céus. Então, para mim, ter não vai ter tanta influência de alguns edifícios. Os edifícios aqui na minha cidade não são tão altos. Mas aí, edifícios altos influenciam também na questão de posição de quartos, posição de algumas regiões de área comum. Aí, eu trouxe para vocês 2 sites específicos. Um é com essa ferramentazinha daqui, e o outro, novamente, o Project, né? Mas aí a gente vai ver esse aqui dessa ferramenta em específica. Como é que essa ferramenta ela funciona? A gente tem aqui um mapa. Esse mapa é anexado ao Google Maps também. Foi uma ferramenta que esse cara aqui chamado Andrew criou. E aí, nesse site em específico, a gente consegue tirar algumas informações bem legais. A gente consegue ver o caminho que o Sol faz. Aqui não vai estar dando para ver direito por conta de algum bug do site, no caso aqui do meu computador. Mas aqui a gente está no Reino Unido. E aí a gente pode também pesquisar pela nossa cidade. Santa Cruz, Capibaribe, Pernambuco. Quando está funcionando direitinho aqui o mapa, a gente consegue posicionar esse pin em um ponto específico. Eu posso dar 2 cliques aqui e esse pin vai para o lugar onde eu quero. Aqui eu consigo ver algumas coisas. Eu consigo ver quais são os meses que eu tenho. Quais são os meses que eu tenho em relação à posição do Sol. No caso aqui, o Sol está posicionado nesse horário aqui, em específico. Aqui a gente tem as horas dos dias. E aí, enquanto vai passando o tempo, a gente vai vendo como é que a luz do Sol ela interfere em algumas coisas. A gente vê posicionamento do Sol em relação a algumas coisas. A gente consegue tirar várias informações daqui. A gente pode ver em qual época do ano a gente tem um tipo de insolação, porque o Sol ele percorre o nosso planeta de maneiras diferentes. Aqui na minha região eu consigo ver de uma forma mais clara. Pode ser que em algumas outras regiões a gente não consiga ver tanto. Mas, tipo, aqui na minha região a gente tem épocas do ano que a gente recebe sol em determinadas regiões da nossa casa. E aí a gente consegue tirar essas informações observando esse caminho, esse percurso que o Sol faz. Aqui a gente consegue posicionar, no caso, no local específico que a gente quer. Aqui eu não estou conseguindo ver, como novamente eu vou dizer a vocês, é um bug do site nesse meu computador. Em outros computadores, em outros navegadores também vai funcionar normal. A gente consegue ver o mapa e posicionar onde a gente quer. E aí existem algumas outras coisas que a gente também pode fazer em relação aqui a essa ferramenta. A gente pode trocar digamos, essa cidadezinha daqui, a gente pode colocar já o nosso modelo que a gente preparou aí. Digamos, eu já tenho a casa pronta e eu quero só fazer esse estudo de insolação. Eu elaboro toda a minha maquete 3D no SketchUp, no Revit, qualquer que seja o software, mas existe um formato específico que a gente precisa salvar esse nosso arquivo. Para a gente poder estar adicionando a esse nosso arquivo aqui, a gente vem aqui nesse íconezinho que tem aqui o prédio.
E aí existem algumas formas específicas que eu posso estar salvando esse meu projeto. No caso, geralmente eu salvo em OBJ, porque é o que o SketchUp ele salva com mais facilidade. Eu utilizo mais o SketchUp. Então eu tenho que trabalhar de acordo com a ferramenta que eu utilizo. Salvando o nosso projeto aqui, a gente consegue mudar essa cidadezinha daqui para o nosso projeto em específico. Lembrando que quando a gente for fazer esse tipo de coisa, a gente precisa também posicionar tudo lá da forma correta. A gente precisa indicar o norte correto, a gente precisa posicionar no local certo, dentre outras coisas que a gente precisa fazer no nosso projeto. Aqui é em relação ao tipo de mapa que está sendo utilizado, e aí eu posso estar trocando por alguns outros mapas, esse daqui. Aqui eu posso ver em determinadas épocas do ano o tipo de sol que vai ter. Aqui são apenas configurações que a gente pode utilizar para editar aqui. Aqui a gente tem algumas épocas do ano em específico que tem para a gente poder ver como é que funciona nessas épocas do ano. Aqui a gente tem, no caso, solstício de verão, equinócio de outono, solstício de inverno e equinócio de primavera. E aí, para quem não sabe a diferença entre solstício e equinócio, solstício são dias ou noites com durações maiores. No caso, solstício de verão, dias com durações maiores. Solstícios de inverno, noites com durações maiores. Equinócios e de outono e primavera são dias com a mesma duração, porém com épocas com clima característico. No caso, no outono a gente tem um clima mais frio, na primavera a gente tem um clima um pouco mais quente, mas aí a gente tem também aquela questão de vegetação, e aí isso aí a gente já sabe como é que funciona. Aqui eu posso utilizar alguns tempos também específicos. E aí o interessante dessa ferramenta é o seguinte: quando eu clico play aqui, essa ferramenta ela começa a fazer o posicionamento do Sol. E aí ele vai dar algumas informações para a gente. A gente tem o azimuth, a gente tem o nascer do Sol e o pôr do Sol, quais são os horários que a gente tem nessa época do ano. Aqui ele está dizendo que a duração é de mais ou menos 12 horas e 6 minutos. E aí, se vocês observarem, aqui a gente já está tendo algumas alterações. Olha, no final de março, eu tenho algumas informações para ser tirada aqui. Ó. A gente vai perceber que ele vai andar um pouco para a direita. E aí, essas informações em determinadas épocas do ano, eu tenho como colocar também dias específicos do ano para a gente ver. No caso, eu já estou aqui no dia 3 de março. 10 de março, no caso. Eu consigo colocar o dia 10 de março em específico nesse nosso mapa. Aqui é onde eu consigo tirar algumas informações, mas eu não recomendo vocês a mexerem nisso daqui não. A gente consegue mudar algumas coisas aqui. Eu consigo ver esse meu desenho de formas diferentes. No caso, ó, consigo mudar a posição de algumas coisas. E aí essas informações que eu tiro print aqui, a gente pode anexar ao nosso trabalho. Existem posições específicas que a gente consegue colocar esse nosso desenho. Vou colocar aqui na posição que ele já estava. Eu consigo mexer nessa parte de opacidade, brilho de material, mas não aconselho vocês a mexerem nisso aqui não. Também nisso daqui não, que é referente a essa posição aqui do domo. Então não mexam nessa parte também. Aqui a gente consegue colocar datas específicas. Eu consigo avançar os meses, ou voltar ou avançar os meses, no caso.
a gente está em em março, eu consigo voltar os dias também. Consigo também mexer na questão do ano. No caso, a gente está no dia 10 de março. O Sol ele vai estar nessa posição aqui em específico. E aí eu posso ver como é que vai ser o percurso do dia de hoje. Eu sei que quando eu posiciono isso aqui de forma correta no meu mapa, aqui quando eu consigo ver de forma correta, eu vou ver até se eu consigo fazer aqui com o Google. Quando eu consigo posicionar ele na forma correta aqui, no meu bairro, eu consigo ver exatamente como é que esse sol vai se comportar aqui na minha casa. Deixa eu pesquisar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar o tipo de mapa. Pronto. Mudei o tipo de mapa que eu vou conseguir visualizar melhor. Aqui eu tenho o meu bairro. Eu sei que minha casa ela está mais ou menos nessa posição aqui. Então eu vou dar 2 cliques aqui, mais ou menos por aqui. E aí eu consigo ver realmente o percurso na data de hoje. Vou mudar aqui, ó, para o dia 10 de março de 2025. E aí eu consigo visualizar aqui como é que vai ficar o Sol. Minha casa ela fica geralmente, se eu observar aqui, do jeito que eu estou, ele fica nessa posição daqui. Se eu colocar aqui também o horário em específico, aqui está 10h30 da manhã. Vou colocar aqui 5 horas da manhã. 5 horas da manhã aqui ainda está escuro nesse horário. Por conta da época do ano também. E aí eu consigo visualizar o percurso que o Sol vai fazer aqui na minha casa. Eu sei que do lado de cá da minha casa, o Sol ele vai realmente se comportar dessa forma. Eu tenho o Sol primeiro nesse lado de cá da minha casa e depois no lado de lá. Então, se eu tenho essas posições aqui de Sol, eu sei que para cá é o meu norte. E o Sol nasce no oeste e se põe no leste. Ou é o contrário, posso estar enganado. Porque essa informação que às vezes eu confundo também. Mas aí eu já sei como é que funcionam em determinadas épocas do ano. E aí, se a gente deixar o Sol correndo aí, ele também vai avançando os dias. E aí, vê só. Aqui a gente já está no dia 13. Então, se a gente deixar ele em play, ele vai continuar rodando os dias e o horário do ano. Eu posso também tirar as informações de localização, posso adicionar, no caso, a localização específica do meu terreno, no caso, latitude e longitude, né? E aí essa ferramenta é interessante porque a gente consegue tirar muitas informações aí em relação ao percurso do Sol, carta solar, posicionamento, para a gente poder ver como é que vai funcionar nesse nosso projeto. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Aqui. No caso do projeto, a gente consegue ver a questão de conforto, condições de conforto e estratégias bioclimáticas que a gente pode ter para o nosso projeto. Lembra que a gente precisou dessas informações para a gente poder trazer para a atividade de conforto ambiental? A gente vai levar elas em relação ao nosso projeto também. A gente consegue ver ventilação natural, as sensações térmicas que eu posso ter e como é que eu posso anexar isso ao nosso projeto. A questão de sombreamento, e aí todas as informações que a gente puder tirar aqui no projeto, a gente consegue anexar melhor ao nosso trabalho. A gente vai dizer, meu
o tipo de ventilação natural que eu posso utilizar no meu projeto é tal, por conta de estratégia de posicionamento de casa, posicionamento de quarto, o tipo de material que eu posso utilizar é tal, por conta dessas informações que a gente vai tirando, dessas estratégias que a gente tem disponíveis aqui para a gente acessar. Quando a gente fala sobre análise de ventos, a gente pode ter também a questão de direção dos ventos predominantes, e aí eu vou mostrar para vocês outra ferramenta que a gente pode utilizar para ver qual é o tipo de vento predominante, apesar de eu já saber que vem do sudoeste, sudoeste não, sudeste, o vento predominante aqui da minha região. E aí eu posso ver quais são os impactos que esses ventos eles têm no nosso conforto térmico, quais elementos eles podem bloquear ou favorecer a ventilação nessa minha casa. E aí isso tudo entra em questão de conforto ambiental. O pad que eu estou trazendo para vocês é esse daqui, mas a gente também pode utilizar esse outro. Eu gosto mais de utilizar esse daqui, porque ele traz algumas informações para a gente. Aqui eu vou utilizar esse site no Google, porque eu tenho uma conta específica nele. E aí vocês vão criar um cadastro nesse site. E aí nesse site a gente vai ter quais são as informações que a gente pode tirar. Eu sei que eu vou poder também pesquisar um local específico. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se vai conseguir adicionar novo local. Vê só. Eu tenho aqui o meu mapa, e esse mapa ele vai trazer algumas informações para a gente. Vê só. Vou procurar aqui pela minha cidade, Santa Cruz do Capibaribe. E aqui é Toritama. Aqui Santa Cruz do Capibaribe. Eu vou novamente no meu bairro. Pronto, eu sei que o terreno que eu escolhi é esse daqui. Eu posso posicionar o pinning exatamente no local. Pronto. Vou salvar aqui, vou colocar um nome específico, no caso, terreno. Deixa eu ver só como é que anda a gravação, porque pode ser que ela pare e eu não veja. Consigo ver aqui qual o sentido de ventilação, ó. No caso, eu sei que eu consigo ver o sentido que o vento faz, no caso, percorre nesse meu local específico, que ele está aqui. Esse aqui é o da minha casa. Nesse local específico, o vento vem nessa direção aqui. E aí a gente consegue ver no gráfico de previsão eu tenho alguns gráficos em específico para alguns tipos de vento, e aí cada um desses aqui utiliza um satélite em específico. Em tabela de previsão, aqui onde eu tenho as informações do sentido de direção do nosso vento. Em determinada época do ano, em determinados dias do ano, ele vem do leste, no caso. Em outras épocas, do sudeste. Então a gente já sabe mais ou menos, por predominância, que o vento que vem da minha região vem do sudeste. No caso, vem de um sentido específico. E aí eu posso anexar ao meu arquivo. Posso sair tirando o máximo de informações possíveis aqui. Eu posso tirar também um print daquela parte lá que mostra o sentido do vento, para anexar e poder
acrescentar como informação. A gente já sabe que não pode ser só informação escrita. A gente precisa ter informações visuais também para poder anexar. Esse site em específico ele atualiza em horários específicos. O site tem seus servidores localizados na Finlândia. A mulher ali louca. Gráficos de previsão, no caso a gente tem aqueles gráficos relacionados ao sentido de vento, e aí existem vários ventos, de acordo com o satélite em específico. A gente consegue ver novamente aqui no mapa o satélite que está sendo utilizado, no caso esse daqui, que é o GMDDS, a gente consegue também ver com ele o mapa em específico, no caso procurar a localização e salvar uma nova. Aqui é só para quem é membro, no caso pagar. E aí aqui eu tenho também qual a lua que a gente tem naquele determinado dia. Qual o horário de nascer e pôr do sol também. Esse site ele é muito utilizado para quem trabalha com transportes marítimos. Então eu trouxe esse site para vocês tirarem outras informações, como posicionamento do vento, qual o tipo de vento predominante, tirar print também daquela questão do mapa para a gente ver visualmente como é que funciona esse sentido de vento. E aí eu vou trazer para vocês agora o outro. Vamos ver se eu consigo. Não é este. Vamos ver se ele vai abrir, né? Esse outro daqui também a gente consegue ver o vento em sentido corrente. A gente consegue ver a posição, no caso aqui o meu bairro, e a gente consegue ver o sentido que o vento está vindo. Ele vem dessa região para essa daqui. Então algumas coisas eu vou poder posicionar da melhor forma que eu escolher. No caso, se eu quero colocar um corredor na minha casa, eu quero que a minha casa tenha sentido retilíneo, então eu posso escolher algumas conformações específicas para ajudar a melhorar o conforto térmico em relação à utilização de ventos. Eu geralmente não utilizo esse outro, eu trouxe esse outro como outra informação, outro site para vocês utilizarem. A gente tem aqui algumas informações, no caso a gente consegue ter quais são a temperatura do dia, coisas do tipo. Mas entre esse e o outro, eu geralmente utilizo mais o outro, que o outro tem algumas informações mais simples, mais simplificadas. E esse daqui também vocês vão precisar criar uma conta. Quando a gente fala sobre análise e legislação, no caso, legislação para lote, a gente precisa fazer uma consulta do Código de Obras Municipais. Então a gente precisa baixar o arquivo ou pesquisar no site específico da prefeitura quais são as legislações vigentes para o nosso município, para a gente não estar acrescentando informações que não vão ser viáveis. Digamos, no meu município eu não posso construir arranha-céus, ou no meu município eu só posso construir um arranha-céu, no caso um prédio de 6 andares, que não é um arranha-céu, mas aí eu só consigo fazer até 6 andares, e aí eu preciso saber quais são as legislações vigentes para o meu município, para poder saber quais são
melhores escolhas e estratégias que eu posso utilizar para a minha residência, quando eu for fazer o projeto. Taxa de ocupação, recusa obrigatórios, que isso aí vai estar tudo lá na legislação. Número máximo de pavimentos permitidos, e aí novamente. Tudo isso vai estar lá no Código de Obras do município de vocês. E o formato relatório, como eu já tenho falado, a gente não vai utilizar um PDF no formato A4, a gente vai utilizar no formato A3. Tem que ter no mínimo de 5 páginas a 20 páginas no máximo, com o nome do aluno, todas essas informações que a gente já sabe que tem que ter nos trabalhos da Unicesumar. E aí, como considerações finais, né, tem a questão de evitar plágio, que a gente já sabe que trabalhos com plágio são zerados, verificar sempre o arquivo antes de enviar. E aí, lembra que eu tinha falado, a gente tem que utilizar diagramas, croquis próprios para a gente fazer essa nossa análise. A gente precisa acrescentar essas imagens, a gente precisa fazer desenhos, a gente precisa dizer como foi que a gente escolheu tais coisas. E aí é como se fosse um memorial descritivo realmente. A gente vai descrever tudo, todo tipo de informação que a gente tirar desse projeto. Lógico que a gente também vai precisar fazer, eu acredito que na atividade mapa, a gente vai precisar fazer o projeto em si. A gente vai precisar discorrer sobre o projeto todo. E aí existe uma outra apresentação que eu vou deixar para uma próxima aula, que é falando sobre os capítulos 2 e 3, que serve como apoio para essa aula daqui. Pronto. E aí, como conclusão, o relatório será em base do desenvolvimento do projeto, ou seja, a gente vai ter que levar em consideração o projeto final que a gente vai escolher. A gente tem que considerar os fatores geográficos, climáticos e legais, isso aí a gente já viu, por que eles são importantes aí para essa atividade. E seguir as diretrizes para organizar o trabalho da melhor forma. Eu vou salvar essa apresentação aqui e aí eu envio para vocês lá no grupo.